Estamos aqui mais uma vez para uma aula sobre a industrialização brasileira. Tema muito importante, então vem comigo. Galera, seguinte, a industrialização brasileira ela vai ter início ainda no século XVIII, tá? Quando há a descolonização do Brasil, o processo de independência do país. Consequentemente, com a industrialização vai iniciar a partir da agricultura brasileira, visto que a partir do momento que o governo português deu para a gente um espaço de negociação interno, passamos a existir uma condição econômica brasileira. Isso é fim do pacto colonial. Então, a partir desse ponto, vai iniciar uma construção na economia brasileira que vai levar o Brasil à construção de um processo conhecido como capital primitivo. Então, gente, o Brasil é um país que vai ter a sua base econômica inicialmente ligada ao setor primário. Consequentemente, ele vai estar muito ligado à questão da agricultura do café, tá? Uma atividade econômica que vai ser primordial no processo de construção da economia nacional e, consequentemente, vai fazer uma evolução da estrutura base para a construção da indústria brasileira. Não esqueçam que, do ponto de vista histórico, a construção desse processo é mais antiga. Isso significa dizer que lá no passado, algumas pessoas conhecidas como os barões do café foram fundamentais para o ponto de vista político e econômico da construção dessa economia brasileira. Não esqueçam também que essas pessoas tiveram o apoio da maçonaria, tá? E pessoas como o Barão de Mauá serão fundamentais para esse processo de construção econômico brasileiro. A política do café com leite irá passar por uma circunstância econômica muito importante no Brasil. Graças a uma condição de uma crise externa, conhecida como crise de 29 ou crise da Bolsa de Valores de Nova York, nós vamos passar por uma recessão econômica global. O que foi essa crise de 29? Basicamente, ela é conhecida como uma crise de superprodução ou crise fordista. Significa dizer que havia muita mercadoria no mercado à venda e não havia tantos consumidores como se esperava para conseguir comprar essa mercadoria. Consequentemente, há um aumento exagerado dos estoques, que levou a uma recessão econômica principalmente no mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa, afetando o mercado brasileiro a partir da crise do café. A crise cafeeira brasileira vai iniciar a partir dessa crise de 29 e a partir de 1930 o Brasil vai vivenciar um cenário bem complicado. Primeiro, estamos vivendo uma superprodução de café, excesso de café que leva a uma queda no preço do produto, associado a uma concorrência externa do café, principalmente de áreas mais próximas da Europa, fazendo com que os europeus comecem a reduzir o consumo de café, já que era um produto considerado supérfluo e, consequentemente, vai trazer para a gente uma redução do mercado. Outra consequência vai ser o fato da queda do emprego no campo. Consequentemente, esses produtores de café vão começar a dispensar os seus trabalhadores para o mercado, gerando uma massa desempregada na região sudeste do Brasil. Então, galera, a partir desse momento, com a crise do café, vai ser constituída no Brasil a base industrial brasileira, que vai se dar no governo de Getúlio Vargas, a partir da década de 1930, quando irá iniciar no Brasil o que nós conhecemos como abertura econômica. Exatamente, a entrada do capital estrangeiro para dentro do país com o intuito de construção de bases, indústrias de base. Essa condição foi construída pelo governo Getúlio Vargas quando ele decidiu criar um modelo industrial brasileiro, que foi considerado um modelo de substituição de importações. Na verdade, fazer dentro do Brasil aquilo que a gente comprava fora e, consequentemente, constituir no Brasil uma indústria para baratear os produtos ao mercado interno. Mesmo com todo o desejo do Getúlio Vargas de industrializar e mudar a economia brasileira, ele não conseguiu realizar isso dentro do seu período governamental, cabendo a um novo presidente dar seguimento ao seu trabalho. É aí que entra JK. Esse cara vai ser fundamental para a continuidade do processo industrial brasileiro. Exatamente, ele vai trazer para o Brasil um processo de desenvolvimento da estrutura econômica interna,
fundamental para a industrialização e uma mudança de perfil na economia brasileira. JK trouxe para o Brasil um modelo de desenvolvimento econômico bem diferente. O slogan de seu governo era 50 anos em 5 anos. Consequentemente, ele trouxe para o Brasil a ideia de progresso na sua economia e trouxe também alguns projetos inovadores que traziam ao Brasil a possibilidade de crescimento econômico. Dentre eles, nós devemos citar a construção de Brasília, a instalação de indústrias e o desenvolvimento de empresas que fossem capazes de alavancar a economia brasileira. JK vai fazer acordos internacionais que vão permitir a chegada de empresas estrangeiras, principalmente uma empresa que será fundamental para marcar a industrialização brasileira, a Volkswagen, que chega ao Brasil marcando e colocando o país finalmente no modelo industrial. O Brasil inaugura sua etapa, trazendo para a gente um modelo de industrialização considerado tardio. O que isso quer dizer? Simples. É uma indústria que começou com pelo menos 200 anos de atraso em relação às indústrias internacionais. Consequentemente, ela é considerada uma indústria atrasada, sim, para o modelo industrial moderno. Porém, nós temos o início de um processo de concentração industrial na região sudeste, onde nós vamos encontrar fatores favoráveis à indústria, principalmente mercado consumidor, mão de obra, espaço, energia e a presença das estatais. Isso fará com que São Paulo seja a grande sede industrial brasileira e, consequentemente, nós vamos perceber que a chegada da Volkswagen vai trazer com ela outras indústrias para uma região conhecida como ABCD Paulista, formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, onde vai concentrar a grande gama industrial brasileira na década de 70, atingindo mais de 45% da produção industrial do Brasil naquela época e grande parcela do PIB brasileiro. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula e aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar uma atividade, treinar seus conhecimentos e qualquer coisa manda dúvida pra gente, tá? Segue a gente nas redes sociais, inscreve-se no nosso canal, deixa seu like e estamos juntos mais uma vez. Aprenda aqui.